Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. Eu venho nessa manhã para um primeiro fluxo de notícias do RVGCR, contemplando sempre as informações mais atuais dos provedores de inteligência e dos provedores que falam com exatidão sobre esses processos. Eu agradeço a todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente. Me desculpem, mas eu sou um ser de gratidão e pretendo ser grato diariamente a todas essas pessoas. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E aos irmãos humanitários eu deixo em cooperação para que divulguem e também colaborem com a Fundação Coopera Frater, conheçam a Fundação, conheçam seus princípios humanitários, ecológicos. Estão os links aí no meu canal para isso. E meus amigos, sendo uma quinta-feira, um dia muito conclusivo, nesse dia 16, estamos aí estávamos ontem, na quarta, estamos diante hoje do início da segunda quinzena deste mês de junho, e muito se aguarda, muito se foi concretizado nesses processos que estão acontecendo desde o dia 1º e estão sendo mencionados já como uma possível virada de chave até essa primeira quinzena de junho. Meus amigos, a fundo que estamos emergindo e nessas notícias, cada vez elas vão ficando mais escassas, vem se tornando cada dia mais verdadeiras agulhas nos palheiros, né? Nestes já são agulhas e são vários palheiros, né, meus amigos? Então tudo tem se tornado cada vez mais difícil. Várias fontes nos informam vários tipos de coisas que realmente temos que ver se é realmente aquilo que acontece. E sobre a minha humilde concepção do que esperava para essa primeira quinzena que terminou ontem, né, do mês de junho, meus amigos, eu acredito fielmente que nem todos os processos bancários que começaram por volta do dia 1º, e muitos sabem o que começaram, muitos já estiveram e estão posicionados já nessas áreas, com suas devidas promessas bancárias e informações, né, que nem sempre e verdadeiramente são verdadeiras, né, meus amigos? Temos que ser também criteriosos e resilientes para estar diante dessa montanha-russa. Isso é muito complicado, mexe muito com os nossos ânimos. Então, eu aconselho que as pessoas tenham muita resiliência nesse processo e compreensão e imaginar que as coisas possam se conceber a partir de alguns eventos e alguns fatos que estão se desenrolando, né, no entorno desses dias. E eu acredito que verdadeiramente alguns desses processos ainda não terminaram. Vários desses detentores que foram convidados, que nunca haviam sido convidados a fazer compromissos de troca e resgate no final do Tier 3, no início do Tier 4A, né, estão fazendo suas primeiras colocações, seus primeiros compromissos, e ainda há milhares de pessoas que nem adentraram, né, o centro de redenção, nem fizeram estes compromissos de consulta. Então as coisas continuam andando lentamente, muito mais do que gostaríamos, né, meus amigos? E esses processos que se iniciaram em junho não se finalizaram. Muitos desses processos eu acredito que tenham atingido uma escala nessas primeiras 2 semanas muito boas para esses detentores, com essas devidas informações e promessas, como eu disse, mas as pessoas ainda sendo orientadas a manter silêncio, a ficarem quietas sobre essas posições e informações, né, a fim de manter a integridade do centro de redenção e também de suas próprias vidas, né, pois alguns desses titulares receberão mais de 300 bilhões de reais em seu primeiro acesso, de acordo com os sistemas. Então eles querem liquidar primeiro, eu acredito, né, estas grandes baleias e jogadores de RV como detentores de títulos, depois algumas obrigações em moedas e algumas outras questões de outros títulos envolvidos também e obrigações mundiais. Estamos vendo isso
cronologicamente ainda nessa primeira etapa, meus amigos, e nessa etapa que já se estende aí pelo menos a uns 15, 16 dias, né? Iniciando agora mais uma semana, né, que já se iniciou nessa segunda-feira, hoje estamos na quinta-feira, né, meus amigos? Então, essa semana também, cronologicamente, vimos alguns movimentos dados pela rede militar, grandes informações, né, meus amigos? Eu estou antenado em tudo isso, trazendo o que eu posso, compartilhando o que eu posso. Peço que vocês continuem se inscrevendo no canal. Muito obrigado pelos comentários solidários nos vídeos de ontem à tarde e ontem à noite. Nós que somos inclinados a desenvolver esses assuntos tão mistificados, né, pela grande mídia e pela maioria de grandes pessoas que não acreditam nessas posições, né? Nós lutamos com todos esses eventos, porque tudo que é novo para as pessoas é difícil da gente aceitar um conceito, uma opinião, uma ideia, né? Mas uma ideia, né, que é plantada, colhida, uma ideia boa ainda por cima, se torna uma bênção. Então, meus amigos, eu peço que vocês continuem se inscrevendo no canal. Muito obrigado pela comunhão e conectividade que eu tenho com cada um de vocês que tem alguma simpatia pelo irmão Danilo Sérgio. Continuem deixando o like, o seu comentário é muito bem-vindo. O tempo que você também assiste os vídeos do irmão ajuda o algoritmo a me recomendar cada vez mais. E o que eu gostaria de trazer, meus amigos, nessa notícia para essa manhã de quinta-feira, feriado, né, meus irmãos, hoje, um feriado nacional e com uma possibilidade de prolongar, né, para algumas pessoas, para a grande maioria das pessoas. Então tenham consciência e tenham bastante cuidado nas estradas, em todos os lugares, né? Se forem viajar, essas coisas, né, meus amigos? Então segue o conselho, né? E, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar, além de tudo isso, é o seguinte. Vemos que a partir desta terça-feira tivemos um crash oficial no mercado de ações. Um colapso do mercado mundial começou a ganhar velocidade à medida que centenas de bilhões estavam sendo retirados dos Estados Unidos da América, da União Europeia, da Ásia e mercados em todo o mundo. Nessa semana, o Iraque e Irã, além da Coreia do Norte e Coreia do Sul, assinaram acordos de paz entre si para durar anos. Lembre-se que a redefinição de moeda, ninguém sabe o momento que será finalizado com os códigos inseridos para a notificação final do grande nível global 4B para definir esses tais compromissos de troca e resgate, adentrar os centros e mesas de redenção. Isso depende de um evento, pode ser devastador, crash da bolsa de valores, pode implodir a economia global. O prazo exato será decidido pelos militares em questão, equipes de RV, cálculos dos computadores e bases com preocupações em segurança. Segundo uma república, estamos vendo junho sendo uma grande manifestação militar da aliança. Em julho, uma grande revelação. Agosto, vindicação. Setembro, recuperação e restauração. Estivemos sobre uma convenção constitucional de 34 estados dos Estados Unidos da América e foi realizada em Washington no dia 17 de maio, onde a United States Incorporation foi declarada oficialmente morta e a República dos Estados Unidos foi restaurada aos princípios da Constituição original. 10 governadores democratas decidiram não ter seu estado participando dessa república, ou seja, permanecem fiéis às grandes elites. Enquanto o Havaí está voltando orgulhosamente ao seu estado soberano original como Estado-nação. O estado de 5 estados atualmente restantes é desconhecido. Estamos vendo a maior operação militar do mundo e está atualmente em andamento em mais de 32 países. Os crimes estão ligados. Infelizmente, a ONU, Big Pharma, Big Tech, Rothschilds e os White Hats estão no controle já a partir de junho. Iniciaram também prisões em massa. Dizem também que já há um processo contra o governo dos Estados Unidos que leva mais de 500 trilhões de dólares.
As informações estão sendo removidas da internet. Segundo uma inteligência, a chegada da nova internet matará o HSH. Tchau, CIA, FBI e corporações. As notícias estarão em suas palavras em cada país e cidade. Será mostrado a verdade aos cidadãos. Grandes coisas estão por vir. Segundo os White Hats, os próximos estágios do Davos Group, WEF, Klaus Schwab, Gates, Rockefellers, criação da ONU e todos os Illuminatos começam. Nessa fase, eles criam guerra com a Rússia, usando o regime do Partido Comunista Chinês, ajuda financiada por bancos Rothschild e Rockefellers na China e também financiam laboratórios de Wuhan e criam um colapso planejado na cadeia de suprimentos. Nessa fase do colapso planejado, eles terão como alvo a distribuição de fertilizantes em todo o mundo. A Rússia é o segundo maior produtor de fertilizantes do mundo e seu fornecimento é interrompido por meio de sanções. O Partido Comunista Chinês interromperá de bom grado a exportação. Esses movimentos dos Illuminatos afetarão os Estados Unidos da América, a Europa, a América do Sul, África e todas as nações de cultivos de alimentos. Esse estágio e plano garantirá que a culpa seja das mudanças climáticas e a destruição controlada e projetada de alimentos cultivados, clima projetado, guerra com patentes que controlam o clima, derretimento das calotas polares, culpando também patologias congeladas sendo descongeladas sobre o gelo na Antártida. As pessoas se levantarão e despertarão. Ataques cibernéticos chegando como estudantes e grupos americanos e europeus de Harvard, Yale, Stanford e várias outras faculdades são terceirizados em projetos controlados pela CIA para fazer grandes ataques cibernéticos nesse momento contra a Rússia. Esses ataques cibernéticos continuarão à medida que a China entrar em planos para atacar Taiwan. Irã, Israel, Turquia, Índia, China, Paquistão, Sérvia, Romênia, Europa, Arábia Saudita, Iêmen e muitos outros países já se preparando para entrar em guerra de ataque cibernético para atacar seus inimigos e tentar proteger sua infraestrutura, sistema bancário global, infraestrutura eletrônica militar, Greensand. Um colapso do mercado mundial começa a ganhar velocidade. E muitos estão sendo retirados dos Estados Unidos, muitos bilhões de dólares. Bom, meus amigos, foram as últimas posições da grande inteligência global que eu pude colher para essa manhã, né? E estamos diante de algumas informações impactantes e algumas movimentações que eu leio, meus amigos, e eu dou crédito pelo simples fato de que, de que alguma hora, 8 meses antes, estava lendo informações de que a Rússia entraria em guerra com a Ucrânia. 8 meses depois vimos isso acontecer. Né? Praticamente nem tudo isso levou, mas eu já estava falando sobre essa guerra, porque eu já estava lendo dos provedores que eu acompanho já há muitos meses antes, se antecipando, e isso realmente veio acontecer. Então, eu realmente estou inclinado a observar essas notícias com grande empenho, porque acredito que posicionamento e conhecimento hoje em dia valem mais do que o ouro ou a prata, né? Como já dizia outrora Salomão em Provérbios, mais vale o conhecimento do que o ouro e a prata. Então, certamente, meus amigos, estar posicionados diante de um posicionamento global é inteligência hoje em dia, e é essa inteligência que eu quero compartilhar com os irmãos sempre. E eu gostaria também de trazer algumas novidades aqui. Fui também ao canal do Mark, né? E estamos lá. Isso foi dito ontem à noite por eles, tá, gente? Estou trazendo essa manhã, então vamos lá. Boa noite a todos, estamos prontos para boas notícias. Gostaria de saber se os títulos chegaram lá naquele 1%. Se as pessoas de títulos estiverem sob NDA, talvez elas não possam dizer se obtiveram liquidez ou não. As notícias estiveram em todo lugar. As pessoas de títulos ainda não receberam dólares. O pessoal de títulos está sendo informado
de que há pressão do Tesouro dos Estados Unidos da América para, infelizmente, adiar por mais alguns dias, esperando que o mercado corrija ainda mais para que eles não tenham que comê-lo e possam empilhá-lo no sistema fiduciário. Eu não tenho certeza se eu acredito nisso, eu acho que é uma desculpa para nos enganar no timing deles. Os contatos do Departamento de Operações e Defesa estão muito otimistas e acham que as coisas serão lançadas pelos próximos dias. Há muito vai e vem do lado bancário, do lado militar e do lado político, governamental. Acho que tudo isso é uma fumaça porque estamos muito próximos. Eles estão tentando esconder o que está acontecendo aqui nos últimos momentos. Acho muito interessante que estamos recebendo desculpas semelhantes de todas as áreas do mundo sobre o resgate dos títulos. Então, alguém está passando essa mesma linha sobre o Tesouro para todos os detentores de títulos. Enquanto isso, você tem contatos do Departamento de Operações e Defesa nos dizendo que estamos lá e a qualquer momento e não há atraso no Tesouro. Então, muitas narrativas diferentes para nos manter fora deste ritmo. Vou esperar e ver o que esses próximos dias nos trazem. Espero que as coisas fiquem mais claras. Nos esperam para esperar fumaça e confusão no final. É isso que estou vendo nesses últimos dias. Todos nós esperamos que estes sejam os últimos dias. Recebi um contato da especialista da CMKX. Em poucas palavras, ela disse: todas as estrelas estão alinhadas. Lua cheia. Todas essas estrelas aguardam. Imagino que isso seja bom. Uma mensagem codificada. O Iraque também está à beira de um grande desastre se demorar muito mais tempo. Qual seria a sua opinião sobre a renúncia de Sadir e Maliki assumindo no Iraque? Estamos prontos para trabalhar com qualquer governo iraquiano sob condição. A condição é que eles coloquem o povo iraquiano em primeiro lugar. A soberania do povo iraquiano em primeiro lugar. Nós estávamos esperando por isso, e é por isso que o bloco de Sadir renunciou em massa, para forçar coisas a seguirem em frente. Esse é um sinal positivo. $180 o barril. Expectativas de um grande salto nos preços do petróleo. Isso está previsto antes do fim do ano, o que significa um grande problema para nós nas bombas. Mas, para o Iraque e o processo de RV, isso lhes permitirá aumentar a taxa de quando podem pagar a reavaliação e ajudar seu povo. Ouvi dizer que um acidente, um crash no mercado de ações pode acionar o RV. Bank runs em progresso na China. Bancos na China e Europa não têm dinheiro para nos pagar o que está em nossas contas. A Etiópia quer lidar exclusivamente com a Rússia. Muitos países já estão negociando com a Rússia, o que significa que provavelmente também terão uma moeda lastreada em ouro. Muitas coisas estranhas acontecendo com os bancos em todo o mundo, por toda a parte. Os caixas eletrônicos nos Estados Unidos, alguns estão sendo desativados, recebem muitas visitas, com muitos policiais em voltas e muitos papéis, em diferentes locais nestes últimos dias. Eu estou recebendo essa informação no mundo todo. Eu também estou percebendo uma perseguição em alguns, e alguns caíram nos Estados Unidos neste último fim de semana. Houve muitos problemas com todos os cartões de débito e crédito em toda a Nova Inglaterra neste fim de semana. Segunda-feira que vem será um feriado bancário. Os bancos também podem ser que fechem nos Estados Unidos da América. Estão recebendo que fecharão, né, no dia, acredito que dia 20 de junho. Junho, né? Acredito dia 20 de junho. Para que outro fim de semana, esperamos ficar animados. Temos grandes esperanças, eu estou ficando cansado, como todo mundo está. Vai acontecer quando acontecer, e não há o que possamos fazer neste momento sobre isso.
Bom, meus amigos, eu também acredito, né? Estamos muito cansados todos, né? Mas temos que renovar as nossas energias diariamente, nos manter firmes neste barco com nossos braços fortes para continuar remando ou escolher sair do barco, né, meus amigos? Aí essa decisão está com cada um de nós e cada um de nós sabe aonde, né, aonde está e cada um de nós sabe o que precisa fazer para nesse momento ter uma vida melhor. Né? Eu sei que as coisas estão cada vez mais feias, né, meus amigos? Mas o que seria de nós se não fosse uma esperança, não é mesmo? Meus amigos, são as primeiras novidades que eu gostaria de trazer para essa manhã de quinta-feira. Eu agradeço a todos esses meus amigos inscritos no canal, me dando essa força maravilhosa. Peço que continuem. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Os irmãos que quiserem voltar e compartilhar das notícias, sejam sempre muito bem-vindos. Que Deus sempre os traga e os leve e os traga cada vez mais. Esteja com cada um de vocês. Continue dando uma excelente quinta-feira. Como eu sempre digo, é um prazer, uma honra e me sinto lisonjeado com todas as visitas. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até mais tarde. Tchau, tchau.